Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. O que a íris pode revelar sobre nós? O assunto do nosso programa de hoje é a iridologia, e quem veio conversar conosco é Paulo Solano Rank, que é químico, naturopata e iridologista. Confira! Paulo, obrigada por atender o nosso convite e bem-vindo ao programa Presença e Harmonia. É jóia, eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui e falar de iridologia, de medicina natural, né? Ok, obrigado. Paulo, então, o que é iridologia, né? Como funciona a iridologia? Sim. Então, a iridologia é uma ciência que, através das fibras da íris, nós conseguimos ter acesso a muitas informações, tanto no campo físico, no campo emocional, no campo do tempo, do espaço, a nível espiritual, nós conseguimos ter acesso a muitas informações, né? Pelas cores que aparecem, pelos raios, pelas manchas, pelas lacunas. Então, existem muitos sinais irídeos estudados já há muito tempo e, através desses sinais, nós conseguimos ter acesso a todas essas informações. Certo. E quando que começou, né, a iridologia ou a buscar nos conhecer a partir da análise da íris? Sim, então, essa questão de ciência, como ciência, não é muito tempo. Mais ou menos 1670, na Alemanha, começou-se alguns registros, livros, pesquisas com pacientes, mas não dá para precisar algo assim, sabe? É muito antigo, desde os egípcios, caldeus, babilônios, em que se encontra em escavações, por exemplo, em cerâmicas, relações dos olhos com os órgãos. Mas como ciência, como eu lhe falei, em Alemanha, 1670. Essa técnica é muito forte na Europa. Se você for para a Itália, ou até mesmo aqui na América, né, pegamos Canadá, Estados Unidos, é muito forte. E o mais curioso, assim, que como ciência mesmo, na Coreia do Sul e na Rússia, né, nessas duas regiões, ela está usada em hospitais, está sendo usada em hospitais, a técnica da iridologia. Aqui no Brasil, pouco conhecida. As pessoas quase não conhecem essa técnica. Acaba ficando um pouco como uma terapia auxiliar aqui no Brasil, olhado dessa maneira ou não? Até um tempo atrás, era considerada como algo esotérico, místico. Como eu lhe falei, a íris, nós podemos vê-la desse ponto de vista espiritual, mas ela é totalmente científica. Certo. Muitos sinais. Ao vermos, por exemplo, sinais na área renal, não quer dizer que a pessoa tenha um problema renal, mas ela pode vir a ter. Então, porque é um sinal genético, né, que está na íris dela. É uma predisposição. Então, ela tem muito essa questão científica, mas também pode chegar nesses patamares, porque os olhos são um universo de informações, né, né? Bem interessante isso. Quando, né, você analisa uma íris, quais são os principais pontos que você observa? Então, através, por exemplo, dessas manchas, lacunas, parece uma pétala de uma flor, nós podemos ter acesso nesse campo físico. Então, a gente comenta com a pessoa se ela já tem sentido alguma coisa naquela área, ou se tem na história da família, né, se já teve algum problema de mama, por exemplo, algum problema prostático, ou circulação cerebral, né, um AVC. Mas também eu tenho gostado muito de olhar o aspecto do tempo. Existe uma linha na íris que mostra os impactos do tempo no sistema nervoso e, consequentemente, lá na coluna vertebral. Então, eu tenho olhado ultimamente nas pessoas esse aspecto. Certo. Porque de 10 pessoas que a gente atende no consultório, 8, 9 são emocionais. Tem um aspecto emocional. Então, esse aspecto do tempo e do espaço é uma observação muito atual que pode ser feita na íris e nós conseguimos ajudar muitas pessoas, né? Descobrindo onde é que foi a causa, que hoje ela tem a fibromialgia, ou hoje ela tem uma depressão. Começou na linha do tempo, né, no passado, algo que foi semeado ali. E isso é possível ver na íris, imagina isso. Que bacana! E a gente sempre fala, eu gostaria tanto de ter olhos azuis, olhos verdes, né? A cor dos olhos, isso também demonstra alguma coisa a nosso respeito? Com certeza, né? Até tem uma imagem na tela, né, de vocês com várias cores de olhos ali, olho verde, olho marrom, aquele olho mais quase puxando para o preto, né, um profundo assim,
que você não consegue ver nada olhando para a pessoa, né? Tem aquelas pessoas de olho mais cor de mel, né? Que você consegue ainda perceber. Mas sempre para conseguir saber a cor verdadeira do olho, tem que tirar uma fotografia. A gente sempre, o Hipócrates, o pai da medicina, né? Ele já observava seus pacientes nos olhos. E só por observar uma pessoa de olho azul, ela já tem uma tendência a problemas linfáticos. Né? Problema de linfa, de retenção de líquidos, a tendência à imunidade mais baixa, o sistema retículo endotelial é mais ativo. Já uma pessoa de olho marrom já tem que cuidar com o fígado, com o coração, com a parte cardiocirculatória. E a pessoa de olho verde, né, já tem que cuidar com o sistema hepatobiliar, vesícula, fígado, intestino, pâncreas, com essa parte digestiva. Então imagine, só pela cor já dá para ter esse acesso dessas informações. Sim. Mas pela cor também dá para ver o aspecto emocional, né? Então a gente também consegue ver o jeito da pessoa pensar, o jeito da pessoa agir, de sentir, só pela cor do olho. Certo. Bom, a íris ela é capaz de revelar também o caminho particular da pessoa? Você comentou que sim, né? Que a gente fala também da questão espiritual. Exatamente. Você pode falar um pouquinho mais para nós a respeito? Então, como eu falei no começo, a íris ela é um aspecto multidimensional, é uma estrutura multidimensional no nosso corpo. É a única parte visível do sistema nervoso. Ela é colocada para fora, mas somente consegue ver essas informações, ter acesso, quem estudou essa técnica, né, chamada iridologia. Então, nós podemos ver uma pessoa de um ponto de vista físico, ver os órgãos mais frágeis, fígado, coração, cérebro, enfim, intestino. Podemos ver do ponto de vista do tempo, né, como eu lhe falei. Nós nascemos e até a nossa morte, essa linha do tempo está registrada na nossa íris. O campo do espaço nós também podemos ver na coluna vertebral, que é mostrada em volta da pupila. Então, na pupila nós vemos o espaço que está na coluna vertebral. Podemos também ver o aspecto do sistema límbico, a parte mental. Podemos ver também o aspecto emocional na pessoa, o jeito dela sentir, o jeito dela agir, os padrões mentais, muitos campos de observação. Podemos ver até na íris o aspecto espiritual, né, como você comentou, o caminhar da pessoa na vida, os bloqueios dela, assim, o que sempre bloqueia ela de avançar espiritualmente. Às vezes é um padrão de materialidade que ela tem. Mas esse sinal que está no olho dela, que nos mostra essa história, é uma história na família. Então, né, como dizia um grande filósofo na antiguidade, que nós continuamos na semente dos nossos descendentes. Então, na verdade, os nossos padrões hoje eram os padrões dos nossos avós, bisavós, que continua, né, em nós, e nós podemos repetir essa história, ou podemos sair pela tangente dessa história. Então, os sinais que estão no nosso olho é um sinal de padrão familiar, em que a pessoa pode repetir aquela história ou não. Raramente as pessoas que não repetem, porque o círculo, né, o círculo de retorno, né, vida e morte, faz com que a gente continue repetindo esses padrões. Quando saímos pela tangente dessa roda, é quando fazemos esse caminho revolucionário de autoconhecimento, né, de toda essa subida, né, para a evolução. Isso é possível ver na íris, como é que está esse caminhar da pessoa, pela escuridão de certos sinais. E o amor é o patamar mais alto, assim. Nós conseguimos ver no olho, na íris, aonde que a pessoa está bloqueando Deus na vida dela. A força crística, a força angelical. Então, existem achatamentos na pupila que mostram, por exemplo, algumas compulsões daquela pessoa. Certo. E às vezes ela não consegue, por exemplo, chegar a Deus, né, chegar à espiritualidade plena, se ela não tem, por exemplo, contato social. É uma pessoa que se fecha. Já ouviu falar, por exemplo, de eneagrama? Sim, sim. Então, é possível ver o eneagrama na íris. E através desse achatamento na pupila que nós vemos o eneatipo da pessoa. Que daí são as personalidades. As personalidades. E se for o eneatipo número 5, por exemplo, que tem um achatamento na pupila lá na parte de cima, a pessoa ela bloqueia Deus na vida dela porque ela não vai para o contato social. É o perfil do eremita. Certo. Ele se esconde, ele se fecha. E hoje nós estamos num momento no mundo que nós precisamos do ginásio psicológico. Nós precisamos do contato com as pessoas para descobrir, né, nos autodescobrir. E a partir daquilo ali fazer um trabalho, né, psicológico. Sim. Se nós nos enclausuramos numa montanha, não vamos ter contato com ninguém e não vai saltar nada dentro de nós, né? Mas a íris ela mostra todos os 9 eneatipos.
E como funciona, né? Assim, como que você faz a análise da íris? Então, interessante. Nós precisamos unicamente de uma lupa, de uma lanterna. Só que para ter acesso a algumas informações muito minúsculas, né? Micro informações, precisamos de um microscópio. Ou, no mínimo, de uma máquina profissional com uma lente adequada. E essa lente com uma iluminação adequada, nós conseguimos ver, inclusive, a cor verdadeira do olho. Tem muitas pessoas que acham que tem o olho castanho, né? Todo mundo fala que ela tem o olho castanho. Mas quando você tira a foto do olho dela, coloca na tela, é um olho azul. Então é incrível, a pessoa nem sabia a cor do olho. Porque pela iluminação e tudo mais, a gente chega na cor verdadeira. Muitas vezes pigmentos que tem, manchas amarelas, manchas laranjas, manchas marrons, são órgãos, né, que estão formando devido ao desequilíbrio de enzimas ou intoxicação. Mas às vezes não é só intoxicação alimentar. Intoxicação mental, intoxicação emocional. Medos formam manchas amarelas. E daí aquele olho que era para ser azul, o azul com amarelo, que cor que vai dar? O verde. E daí a pessoa acha que ela tem olho verde, mas ela tem olho azul. E aquele amarelo é amarelo de insegurança, de medos, de falta de perdão, mas que o rim está formando porque o aspecto emocional dela não está equilibrado. Então, é muito curioso essa coisa das cores, né, de observação. Mas é simplesmente uma máquina e uma lente adequada. Né? Certo. Né? E como que a iridologia pode ajudar de forma prática, então, na nossa vida, tendo conhecimento de tudo isso que é possível olhar a partir dos nossos olhos? Sim, bem legal. A gente pode pedir para o pessoal colocar na tela uma foto de um olho que eu tirei, né, de uma pessoa, das inúmeras que eu já tirei até hoje. E ali, por exemplo, você está vendo naquele olho azul, né, você está vendo aquelas flechas ali. Você tem flecha amarela, você tem flecha vermelha, você tem uma flecha preta. Eu fiz o apontamento dessas flechas só para a pessoa ali que está vendo, né, o programa, ela ter as respostas disso que você perguntou. Praticamente, o que ela teria de acesso à informação? Essa pessoa, então, que eu coloquei na tela aí, observe que, por exemplo, aquela flecha alaranjada, ela está em cima de uns anéis ali. Esses anéis são os anéis de estresse. Então, é possível ver essa ansiedade, esse estresse na íris. A flecha vermelha está mostrando aquele amarelo lá na parte cerebral, que é a tendência à sinusite, a rinite, esse muco concentrado nos seios nasais, né, e paranasais. Aquela flecha amarela está mostrando uma lacuna que a gente chama de lacuna medusa, que é um perfil na família de tuberculose. Então, ela pode ter problemas respiratórios. Quando eu observo, então, esse sinal, eu comento com a pessoa e ela pode até procurar um especialista. Ou ficar mais atenta, né, para fazer essa profilaxia. A flecha preta está mostrando flocos brancos, que é a imunidade baixa, e a tendência a dores no corpo, naquela área do mapa. Ali você também está vendo uma flecha verde naquela lacuna. Aquela ali é a região de vesícula biliar, né, que mostra a tendência a problemas aí de digestão, né, de metabolismo de gorduras. E aquela flecha marrom, a flecha branca que está apontando para a mancha marrom, é um sinal que está bem na área do fígado. Então, esse sinal nos mostra que essa pessoa tem que tomar cuidado com essa parte digestiva, porque já apareceu ali, né, sinal na vesícula, sinal no fígado. Então, só para a pessoa que está vendo então ali, né, nessa foto, eu coloquei alguns sinais só para ter acesso a essas informações, aquelas manchas, lacunas e cores diferentes. Mas aí eu abordei só para você o aspecto físico. Isso. Mas dá para ter em cima de cada sinal, Vivian, dá para ver assim todas aquelas camadas que eu te falei. Então, em cima daquela mancha que eu mostrei ali, aquela mancha marrom, né? As pessoas vão guardar porque é uma mancha forte naquele olho azul. Aquela mancha marrom que está em cima do fígado, no aspecto emocional, é uma história de família de não perdão. Então, ela está exatamente na área do perdão. Então, ela pode repetir aquela história de não perdoar. Como está no olho direito, tem relação com os homens da família. Pode ser o pai, pode ser o marido, o filho, alguma coisa em suspenso, de choque. Então, pode repetir essa história ou pode não repetir. Você falou do olho direito, né? Sim. Tem a ver, então, quando você analisa os dois olhos, o direito e o esquerdo? Ah, sim, exatamente. Tem uma diferença, então. Sim, sim. O pessoal pode até colocar o mapa da íris ali também, né?
O mapa da íris ali que vocês estão vendo, no olho direito mostra o lado direito do corpo. O olho esquerdo mostra o lado esquerdo do corpo. Aquela parte amarela lá em cima está mostrando a parte cerebral. Então, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo, ali tem a parte cerebral. Mas, por exemplo, o pulmão direito a gente vê no olho direito. O pulmão esquerdo no olho esquerdo. O rim direito no olho esquerdo, o rim esquerdo no olho esquerdo. Então, né, nós conseguimos ver nas duas íris o corpo todo. Mas nesse aspecto emocional, por exemplo, o olho direito ele mostra os relacionamentos com o pai. O olho esquerdo mostra os relacionamentos com a mãe, com a filha, com a esposa, com as mulheres da vida, né? Sim. Então tem toda essa ligação mesmo dos ancestrais com os diferentes olhos, Olhos né? também. Uhum. Joia. Além de tudo isso, é possível também perceber as tendências e características profissionais de uma pessoa através da íris? Interessante essa parte também. Em cima desse aspecto de manchas e lacunas, nós conseguimos ver isso também. Eu recebi até uma imagem para mostrar para o pessoal, né, que está assistindo o programa. Aquela imagem que estão os 4 olhos ali, né? Ali você tem o gema, flor, corrente, agitador. Nessa única imagem que tem esses 4 olhos, são os 4 perfis básicos do método RAID. É um estudo do Danny Johnson nos Estados Unidos, que através dessa imagem, inclusive foi uma tese minha de especialização, que eu fiz em cima de, por exemplo, 220 alunos, né, de ensino médio, de 16, 17 anos. Eu perguntei para eles antes do vestibular, né, o que eles iriam fazer de profissão, por exemplo, ou de vestibular, para fazer a graduação. E eu tirei a foto deles, né, até coloquei na tese lá, as fotos de alguns, né, e o que eles iriam fazer ali de vestibular para ver se batia com as informações da íris. Teve até um menino, inclusive, que o olho dele era cheio de pétalas, parece uma flor. E uma pessoa que tem um olho parece uma flor, cheio de lacunas, assim, são pessoas muito emotivas e vão para as áreas, assim, de criatividade, áreas que envolvem artes, a parte, assim, abstrata, sabe, conhecimento abstrato, aquela visualização imaginativa. Então, a gente tem profissões, por exemplo, como publicidade e propaganda, comunicação, são pessoas muito comunicativas. E ele apresentou um teatro naquele ano, Alice Quântica, aqui em Curitiba. Não sei se chegou a assistir. Não cheguei. Eu, pelo tempo, também não consegui assistir, mas os colegas, né, de profissão, outros professores, me comentaram que ele se destacou muito naquele papel. Né, puxava para o lado da Alice no País das Maravilhas com a física quântica. Que bacana. E ele se destacou muito naquela peça. E era um menino quieto, assim, sabe, bem tranquilo. E pela avaliação do olho dele, eu vi que era cheio dessas lacunas. Então, um rapaz muito criativo, muito assim, que na frente do palco se transformou. E é bem o perfil próprio dessas pessoas. Sim. Você pega uma pessoa cheia de lacunas no olho e coloca ela num banco, sabe aquele trabalho de tal horário, com papelada, com organização, relativamente chato, digamos assim, para esse tipo de pessoa, né? Ele não vai aguentar muito tempo e vai começar a ficar doente. Então, tem como ver a pessoa que vai para a área social, que vai para a área da saúde, que vai para essa área mais administrativa, mais burocrática, tem como ver. E um perfil de pessoa que não vai pelos caminhos convencionais, que faz uma inovação, cria uma outra área de trabalho, sabe? Coisas que estão na vanguarda, assim. Tem também esse tipo de íris que nós conseguimos perceber. Então, na verdade, a íris também é um portal para o nosso autoconhecimento. Totalmente autoconhecimento. Em relação à saúde, nos ajuda na prevenção. Prevenção. Certo. E algumas coisas que já estão acontecendo. A parte branca do olho, que é a esclera, né, ou conjuntiva, nós conseguimos ter acesso a situações que já estão em desenvolvimento. Então, se eu vejo, por exemplo, um sinal na íris, na área da mama, né, dos seios ali, e eu vejo na parte branca, é genética, a íris é genética. Se eu vejo na parte branca do olho um vaso vermelho na área da mama, essa ciência é outra, é esclerologia. E daí, quer dizer que já está desenvolvendo alguma coisa. Então, tudo passa informações. O rosto, a íris, a parte branca, tudo. E como que a ciência vê a iridologia? Então, como eu lhe falei, na Rússia e na Coreia do Sul ela está sendo usada em hospitais. A Rússia ela tem feito muitas pesquisas, desde 1980 mais ou menos. E somente médicos podem utilizar a iridologia na Rússia.
Na Coreia do Sul também. Aqui no Brasil, né, como eu lhe falei, ela não é muito conhecida. Então, você vai conversar com um oftalmologista, por exemplo, que mexe com olhos o tempo todo. Aqueles sinais, aquelas manchas, para ele é só pigmento, é só abertura nas fibras, não tem explicação nenhuma. Mas alguém começou, né, com essa história de observar a íris, que, como eu lhe falei, não dá para precisar, e começou a ver relações dos órgãos com essas fibras. E realmente, há 13 anos que eu trabalho com essa área, que eu faço pesquisa, estudo, e a cada análise eu fico mais boquiaberto, com a precisão dos sinais, da história da família, como eu lhe falei, né? Sim. Essa história que está vindo na família, e coisas que a pessoa já está sentindo, né? Como dores de cabeça, intestino preso, depressão, um perfil mais emocional, e a íris dela mostra isso mesmo, e ela é assim. Então, é incrível, é um microsistema fabuloso. E Paulo, quais são os tipos de iridologia que existem, né? Existe apenas uma única específica ou não? Existem outros olhares em relação à iridologia? Então, a iridologia clássica, né, que é aquela que começou na Alemanha e também depois foi para os Estados Unidos, essa é a iridologia clássica. Certo. Iridologia clássica, que envolve o estudo das cores, dos sinais, mas não pega muito essa parte emocional, essa parte espiritual. Essa parte mais emocional começou nos Estados Unidos com o Danny Johnson, a escola norte-americana de estudo da íris, com essas abordagens que eu falei. A pessoa mais emotiva, a pessoa sensível, a pessoa racional, né? Aquela que vai para administração, para banco, aquela pessoa mais agitadora, da vanguarda, é a escola norte-americana, mas ainda é clássica. Depois a iridologia italiana, que começou a pegar mais esse viés assim, do espiritual na íris, né? Esse olhar assim, mais espiritual, vendo a história da família, as relações com o caminhar de evolução de cada pessoa, escola italiana. E a escola inglesa, que atualmente está fazendo muitas pesquisas laboratoriais, dosagem de hormônios, descobrindo certos neurotransmissores baixos no corpo, através da íris, a escola inglesa. Então, atualmente a inglesa e a italiana estão muito fortes. Uma no aspecto físico, clínico, e a outra nesse aspecto espiritual, né, do ser humano. Bem interessante, essas duas linhas estão muito fortes atualmente. E no Brasil, para quem tem interesse em, de repente, se tornar um profissional, né, um iridólogo, um iridologista, como que está esse campo também no Brasil? Então, interessante, porque existem poucos professores de iridologia. Para dar aula de iridologia, você tem que ter uma prática clínica, né, constante de alguns anos, para que você tenha acumulado aquele conhecimento, não só de teoria. Então, iridologistas atuando no Brasil até que existem bastante, sabe? Mas que estão procurando se aperfeiçoar, ligados nas mais diversas descobertas, mesmo atuais, são poucos. Em congressos, em simpósios, a gente vê poucos iridologistas brasileiros, sabe? Participando ativamente. Agora, cursos, existem poucos. Eu fundei um instituto, né, o Instituto Brasileiro de Iridologia, com sede aqui em Curitiba, em 2014. Mas eu já dava cursos desde 2009 de iridologia. Eu comecei a atuar com a iridologia em 2002, 2003, né? E como já temos essa característica de professor, né? A minha formação é química e com a prática clínica eu fui percebendo que eu conseguiria formar novas pessoas para trabalhar. Porque com essa técnica, por exemplo, nós conseguimos ajudar muito nesse Brasilzão, né? Nós temos até alunos de Portugal também, né? Aluno da África também já tivemos. Então, por esse Brasil, né, enorme, onde regiões que não têm quase médicos, o iridologista ele consegue fazer uma prevenção muito grande na pessoa. Ao olhar os certos sinais, a relação de uma coisa com a outra. Por exemplo, tem pessoas que acham que estão tendo um ataque cardíaco e às vezes são somente gases, gases no intestino. Sim. E a íris mostra se a causa é essa situação. Depressão, né? Às vezes as pessoas estão com depressão e dá-lhe medicamento, aqueles, né, tarja preta, tarja vermelha, enfim. E às vezes não é o caso. Sim. Às vezes é um intestino sujo que deve ser limpado. Às vezes aquele aspecto, como eu lhe falei, do trauma. Então o estudo do tempo na íris.
Então, para cada pessoa será uma causa diferente. Então, ela é uma técnica que pode nos ajudar muito. Eu, por exemplo, formei, apesar que esse aluno ainda está em formação, um aluno do Pará. E ele fez o nível 1 do curso, que são 9 dias, né? Que até daqui a pouco a gente pode falar de datas, enfim, quem se interessar. E daí ele fez 9 dias de curso intensivo, né, conosco. E no Pará ele foi e deu uma palestra numa igreja, na comunidade religiosa dele. E atendeu assim loucamente as pessoas. Foi espalhando assim na família, na cidade, o que essa técnica poderia ajudar. E as pessoas não tinham conhecimento. E ele está atendendo assim muita gente, ajudando muita gente. Você pode no Brasil tirar alvará de consultório como terapeuta alternativo, terapeuta holístico, né? Porque essa técnica não está ainda catalogada como uma profissão, né? Não existe lei que proíba, também não existe lei que permita. Então ela está em suspenso, essa técnica da iridologia. Mas como eu lhe falei, na Rússia, na Coreia do Sul, somente médico pode usar. Sim. Aqui no Brasil pouco se conhece, né? Pouco se conhece. Então nós temos formado essas pessoas para trabalhar, né, seriamente com a técnica em todos esses campos que ela possibilita, como terapeuta. Ela é aberta a nutricionista, aberta a psicólogo. Claro que quando a pessoa tem uma formação na área da saúde, uma graduação, ela entende os fundamentos de uma forma melhor. Mas uma pessoa que somente tem um ensino médio, não fez graduação, ela consegue, se esforçando, entender todos os fundamentos da técnica. Sim. De tudo depende do esforço da pessoa. Sim. Né? E bom, para a gente fechar o nosso programa, nós temos sempre tem uma frase que é muito famosa, que os olhos são a janela da nossa alma. Exatamente. Né? E você tem alguma, né, uma palavra, uma mensagem final que você pode deixar para quem está nos assistindo? Sim. A relação aos olhos, pode ser? Pode, com certeza. Ok. Assim, os olhos, eles são o universo, né? O universo. E quanto mais a gente caminha, a iridologia ela está assim, ela está caminhando para dentro. Não só pegando a parte colorida. Os avanços, as descobertas da íris estão indo cada vez mais para dentro, para a pupila. E todos sabem que a pupila é um buraco, né? Ela não existe. Então, ao adentrarmos na pupila, nós entramos dentro do universo nosso, e que na verdade é o universo, né, macrocosmos. Então, ao, por exemplo, uma pessoa ter acesso aos seus olhos, à sua foto, ela pode meditar, se concentrar dentro da sua pupila e fazer um agradecimento. Agradecimento a todos os seus ancestrais. Toda a sua árvore familiar, mesmo que ela não tenha conhecido. Os seus avós, bisavós, tataravós, porque toda a história deles, tudo que eles conquistaram, muitos de nós, né, aqui no Brasil temos ancestrais que vieram da guerra, né, da Alemanha, ali, da Itália e tudo mais, Polônia. Então, todos esses ancestrais, tudo que eles passaram para estarmos hoje aqui, nós, né? Então, esse agradecimento, ele quebra uma barreira enorme e traz paz, a luz e amor para toda a geração, toda a família. Até 3 gerações, Vivian, nós conseguimos fazer isso. Até 3 gerações e trazendo um equilíbrio de paz, luz e amor para toda a árvore genealógica. Esse seria o caminho que a gente tem encontrado para a pessoa ela se equilibrar como um todo, no aspecto físico, no emocional, mental, espiritual, a nível de amor, a gratidão. Hoje está faltando muito a gratidão, a gente não tem muito esse costume. Os orientais têm mais isso, né? De colocar aquele altar para os ancestrais. Os índios têm muito isso também, né? Os índios norte-americanos principalmente. Mas nós não temos muito esse hábito, né? E com o estudo da íris a gente tem chegado a essa conclusão, que com a gratidão portas se abrem, né? E que a gente busca um autoconhecimento e melhorar, não pode faltar a gratidão e o perdão. O perdão abre portas também para tudo. Nossa, Paulo, muito obrigada. Okay. Foi excelente. Aproveito para fazer o convite para você voltar outras vezes, que temos muitos assuntos, tá ótimo, né, para conversar. Legal. E no site o pessoal consegue informações de curso, de consultório, e, enfim, né, que a gente possa conversar e, né, incrementar essas análises, essas reflexões. Né? Obrigada. Tá bom, obrigado pelo convite, assim, né, sempre de estar aqui. Obrigada mesmo.
Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morque.org.br. É muito importante esse canal que nós temos com você que nos assiste. Aproveito para agradecer e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!